Ora, muito bem, creio que podemos então dar início a este evento. Muito bom dia a todos. Vamos então dar início ao nosso webinar intitulado Lavagens Industriais Mais Eficientes, Novas Tecnologias para a ciclo industrial. O meu nome é Francisco Oliveira e vou ser o vosso moderador neste evento. Antes de mais, quero agradecer a presença de todos pelo interesse demonstrado nesta temática, que no fundo é uma abordagem mais atual sobre a problemática da desinfecção e lavagem industrial. Para tal, e para nos elucidarem de forma mais aprofundada neste tema, vamos contar com a presença do engenheiro Nuno Barata, CEO da Numatic Internacional, e com o engenheiro Carlos Oliveira, CEO da Ventilaco SA. Ora, a Numatic, que muitos de vós já conhecerão, é o maior fabricante de equipamentos profissionais de limpeza industrial do Reino Unido. Está presente em 86 países no mundo, através de empresas subsidiárias e distribuidores ou importadores, e atualmente tem 9 empresas subsidiárias, entre as quais, em Portugal e Espanha, que formam a unidade Numatic Ibérica, da qual o engenheiro Nuno Barata é o Managing Director. O Nuno iniciou o projeto em Portugal em 2015, sendo Country Manager do país, mas atendendo ao sucesso demonstrado e ao elevado nível de crescimento rapidamente conquistado, acabou por ser convidado para gerir a estrutura ibérica, que conta não só com o braço com a empresa portuguesa, naturalmente, mas também com o braço espanhol, sediado em Barcelona desde 1998. E, portanto, foi esse espírito aguerrido e de procura constante em estar sempre na linha da frente no que se faz melhor em termos de práticas industriais de limpeza e desinfecção de espaços, que surge esta ligação e associação com a Ventilaco. Por seu lado, para os que ainda não conhecem, a Ventilaco é uma empresa de engenharia portuguesa especializada no tratamento de águas e efluentes industriais e que desenvolve há cerca de 24 anos soluções tecnológicas de caráter inovador, as quais aplica um pouco por todo o mundo, nos cerca de 700 clientes que possui, espalhados por mais de 60 países onde atua. Desde a sua gênese sempre pautou por um espírito inovador e criador de novas soluções, expresso pelo forte investimento e constante em investigação e desenvolvimento, de onde surgem regularmente soluções que são convertidas em tecnologias e produtos de sucesso no mercado das águas. É nesta tónica de constante desenvolvimento que surgem as novas tecnologias para desinfecção industrial que vamos explorar neste webinar. Portanto, este carácter inovador da Ventilaco, que faz parte do seu DNA, é naturalmente o reflexo da forma de estar e de atuar da sua administração, aqui representada pelo seu CEO, o engenheiro Carlos Oliveira, engenheiro químico e sócio fundador da empresa, que naturalmente partilha deste espírito visionário e inovador, tal como o engenheiro Nuno Barata, e que de certa forma os une neste tema e neste projeto. Vamos então de seguida ouvir o que ambos têm para nos dizer acerca destes temas relacionados com as lavagens industriais mais eficientes, começando pela apresentação do engenheiro Nuno Barata da Numatic. Quero só deixar mais uma nota inicial acerca do alinhamento deste webinar. Portanto, depois das respectivas apresentações do Nuno, seguido do Carlos, iremos então ter um momento de perguntas e respostas, um Q&A, onde todos poderão colocar as questões e dúvidas que forem tendo acerca dos temas que vamos apresentar. Podendo fazê-lo através do chat, que está à vossa disposição para esse fim. Portanto, poderão ir registrando as vossas questões durante as apresentações e à medida que forem surgindo, se bem que só serão respondidas por qualquer um dos oradores já no final das apresentações, no tal segmento de Q&A. Portanto, estejam à vontade, coloquem as questões que entenderem, que procuraremos responder de forma mais clara possível. Só mais uma pequena questão, informo também que o webinar vai ser gravado e que será disponibilizado mais tarde, caso queiram ver o seu conteúdo. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar à apresentação do engenheiro Nuno Barata da Numatic. Nuno. Okay. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos pela presença. Bom dia. Portanto, a Numatic tem um enorme prazer em estar a iniciar uma parceria com a Ventilaco no que diz respeito à parte de lavagens e, no fundo, tecnologia do ozono. Eu vou passar uma pequena apresentação de quem é a Numatic, o que é que a Numatic faz e qual é que é o interesse estratégico desta parceria e, portanto, e porque é que cada vez mais queremos estar presentes neste tipo de soluções. Então, a Numatic começou basicamente em 1969, portanto em Inglaterra, uma empresa já com 52 anos. Começou de uma forma modesta, portanto, com o nosso fundador. Hoje em dia é uma empresa bastante grande, portanto a Numatic está sediada em Shard, a sul de Inglaterra,
Este é o design da fábrica de há cerca de 1 ano e meio atrás, portanto neste momento já está um pouco maior, já há mais alguns pavilhões. A Nomatic, conforme o Francisco disse, portanto, exporta para o mundo inteiro. Tem empresas subsidiárias, do qual Portugal e Espanha formam uma unidade, que é a Nomatic Ibéria, onde eu sou o Managing Director, mas também trabalha com importadores a nível mundial. E, portanto, temos, no fundo, solicitações de todos os cantos do mundo, digamos assim. O nosso fundador chama-se Christopher Duncan, portanto, foi a pessoa que iniciou todo o processo em 1969. O Henry é talvez uma das figuras mais emblemáticas da Nomatic, dado a elevada taxa de penetração que teve no Reino Unido, portanto, tanto na parte profissional como mais tarde na parte de mercado de grande consumo, algo que também nos incentivou em Portugal e agora em Espanha a entrar nesse mercado com esta gama de produtos em particular. A Nomatic tem vindo a crescer desde os últimos 50 anos e, portanto, tem sido um crescimento contínuo, com muita inovação na área da limpeza industrial, portanto, foi desde a primeira rotativa, o primeiro aspirador industrial, o primeiro aspirador que nós chamamos profissional e que agora também é vendido no mercado de grande consumo, mas não deixam de ser aspiradores dimensionados para uma atividade profissional, para muitas horas de uso intensivo durante o dia. Entretanto, foi criando as suas subsidiárias, portanto, desde França, América, portanto, África do Sul, Alemanha, Suíça, depois Portugal em 2015 e Espanha em 2018. O Henry, nós já temos uma marca que já há mais de 12 milhões de unidades produzidas, a maior parte delas ainda hoje em funcionamento, e portanto estamos a falar de aspiradores com 20, 30 anos. Enfim, o nosso Facebook, todos os dias temos histórias de pessoas que têm o nosso aspirador há 30 anos, que passou do avô para o tio, e do tio depois para o pai, depois do pai para o filho. Enfim, são histórias engraçadas para conhecer. A nossa principal preocupação, principalmente nos últimos 5 anos, tem vindo a ser com a sustentabilidade, e portanto a Nomatic criou uma fórmula em que todos os nossos produtos têm que obedecer a estas 4 regras, e portanto a primeira, enfim, aquela talvez porque nós somos mais conhecidos, é a durabilidade, dada a grande durabilidade dos nossos equipamentos. Tem que ser útil e, portanto, tem que ser uma invenção que faça sentido do ponto de vista de utilização do end user. Tem que poder ser reciclado. Portanto, nós, neste momento, apenas 3% de tudo o que produzimos de plástico na fábrica vai para a incineração, ou seja, 97% é reciclado e reaproveitado dentro do processo produtivo. E tem que ser possível ser eliminado sem depósito em landfill. E, portanto, como disse, uma pequena parte é incinerada, mas não é depositado nada em parte subterrânea. Portanto, isto foi uma premissa que a Nomatic criou, portanto, já há 5 anos atrás, e que tem vindo a cumprir. E, portanto, a nossa lógica resume-se a este mapa. Portanto, em vez de estarmos constantemente a fabricar um produto para a mesma utilização, a ideia é que o produto tenha a maior durabilidade possível para reduzir o impacto dessa produção no meio ambiente. E, portanto, quanto maior for a vida útil, menos impacto tem a renovação desse equipamento. Basicamente, tudo isto tem uma marca umbrella, que é a marca Reflow, portanto, que é, no fundo, a natureza do plástico reciclado que a Nomatic utiliza. Portanto, é uma marca patenteada e é um tipo de plástico produzido e aproveitado pela própria Nomatic. E, no fundo, neste momento já temos uma boa percentagem da nossa família de carros e equipamentos para hotelaria, limpeza, etc., com esta tecnologia, e estamos agora a estendê-lo a aspiradores, lavadoras, enfim, todas as gamas, para que isto seja uma realidade global. A nossa gama de produtos, esta imagem, enfim, resume de uma forma simples, mas serve para perceber um bocadinho o que é que nós fazemos, e, portanto, nós vendemos lavadoras aspiradoras para tratamento de piso, desde máquinas de controle sentado, como está na fotografia, até máquinas de controle apiado. Depois temos as rotativas, temos aspiradores que nós chamamos da gama ProCare, que são aspiradores muito específicos, neste caso é um aspirador ferramenta profissional. Temos aspiradores profissionais para uso comercial e, portanto, para aspirar lojas, enfim, tudo o que seja escritórios, etc. E depois temos uma gama de carros, ou temos várias gamas de carros, tanto de limpeza industrial como de hotelaria, lavanderia, enfim, diversificamos. E, portanto, os carros neste momento já com percentagens de reciclado de 97% e todas as outras gamas a crescer. Portanto, é a tendência que a Nomatic está a seguir. Qual é que é os desafios que nós estamos a encarar para o futuro? Cada vez mais posicionar a Nomatic como uma marca technical partner, ou seja, como um provedor de soluções técnicas
para diversos objetivos do cliente, não só a limpeza industrial denominada mais comum, mas também para outro tipo de problemas. Seguir a inovação, e portanto tudo o que é inovação nos processos de limpeza industrial aos seus vários níveis, a Numatic estar presente. E cada vez mais apresentar serviços tecnológicos com valor acrescentado. Ou seja, neste momento já temos apps que utilizam as pessoas que usam as nossas lavadoras e que mostram como fazer manutenção diária, manutenção semanal, manutenção mensal. Ou seja, no fundo são tudo o que é pontos tecnológicos que nós podemos providenciar para certificarmos-nos que há um verdadeiro customer success, ou seja, que o cliente utiliza os nossos produtos de forma adequada e sem pagar mais por isso. E, portanto, este serviço tecnológico é totalmente oferecido com a venda do produto. Então, como nós estamos cada vez mais a querer nos posicionar como technical partners, alguns exemplos de parcerias que já temos e que trabalhamos, como por exemplo na aspiração industrial, somos representantes da marca de Pureco na Península Ibérica, em que utilizamos para vários tipos de aplicação, seja para linhas de produção, seja sistemas estacionários, centrais de aspiração, o que seja. Também quisemos estar muito presente na parte elétrica, numa vertente que nós temos de negócio urbano, em que somos parceiros da Tenax, portanto, que é uma empresa italiana que fabrica varredoras totalmente elétricas, 100% elétricas. Portanto, elas já nasceram com este conceito e é um conceito que cada vez mais está a crescer a nível do espaço urbano e que nós queremos estar presentes. E a parte do ozono foi também uma área que nós encaramos como revolucionária e que achamos que o médio prazo será muito interessante nesta área de negócio, porque permite trazer imensas vantagens para quem utiliza este tipo de tecnologia e, portanto, no fundo fizemos um contacto mútuo através de conhecidos com a Ventilaqua. Achámos que, dado o direcionamento estratégico que a Numatic tem, dada a rede comercial que a Numatic tem de distribuidores, tanto em Portugal como em Espanha, e dada a qualidade do parceiro tecnológico que é a Ventilaqua, portanto, que é uma empresa que também tem dimensão mundial e, portanto, exporta para vários locais e que o Carlos depois fará o favor de explicar isso muito melhor do que eu, mas que pareceu ser, de facto, uma parceria indicada e que ia na direção do que nós pretendemos fazer para o futuro. E, portanto, a Numatic apresenta-se aqui como um parceiro, como um braço comercial e que pode ajudar, no fundo, a alavancar no mercado o conhecimento e a demonstração deste tipo de equipamentos. Pronto, espero que tenham gostado da parte da Numatic. O Carlos vai agora fazer o favor de explicar também quem é a Ventilaqua, o que a Ventilaqua faz e, mais concretamente, a parte relacionada com o ozono, que é o tema principal deste webinar. Carlos, força. Obrigado, Nuno. Muito obrigado. Eu queria agradecer a disponibilidade para nos encontrarmos neste webinar. De facto, as duas empresas partilham esta visão de apresentar ao mercado as soluções mais tecnológicas e mais evoluídas possível e, portanto, cabe-me também agradecer a quem nos está a ver o tempo que disponibilizam e o interesse que demonstraram por este tema. Conforme já foi referido, a Ventilaqua é de facto uma empresa nacional que tem uma dimensão já bastante importante. Nós somos especialistas no tratamento de águas e águas residuais, portanto, efluentes, esgotos, enfim, como quisermos chamar, e traçámos um caminho diferente, eventualmente, que a maioria das empresas, uma vez que somos criadores de tecnologia, portanto, somos fabricantes e criadores de novas soluções para o tratamento da água e para o tratamento de águas residuais, com base numa aposta muito forte sempre na análise do mercado e no desenvolvimento de novas soluções. A Ventilaqua, desde o início, desde a sua gênese, que apostou muito naquilo que é o desenvolvimento do conhecimento, naquilo que é o desenvolvimento de ferramentas que permitissem dar solução a problemas que vão aparecendo, sobretudo na indústria, no dia-a-dia, e, sobretudo, soluções diferentes e diferenciadoras para que os nossos clientes, o nosso mercado, pudesse contrapor aquilo que são os desafios correntes na área ambiental. Somos uma empresa que existe para ajudar o mercado a ser mais sustentável, da mesma forma que a Numatic, e, portanto, a nossa foco
foi sempre no desenvolvimento de novas tecnologias. Temos tido dezenas de parcerias ao longo dos anos com várias universidades no mundo, com várias instituições de investigação e desenvolvimento. Temos dezenas de projetos desenvolvidos ao longo dos anos para novas tecnologias, para novos desenvolvimentos, grande parte deles convertidos em produto comercial, ou seja, em soluções implementadas no mercado para resolver problemas específicos. Outros que estão ainda em fase de desenvolvimento, porque o trabalho de criação de novas soluções e de novas tecnologias é um trabalho, enfim, de médio e longo prazo, por vezes, e, portanto, nem todas as soluções passam imediatamente para o mercado, mas temos a grata experiência de poder estar no mercado com muitas soluções que foram desenvolvidas por nós. A Ventilaqua detém várias patentes de marca e de desenho de equipamentos e, portanto, aquilo que nós fazemos são equipamentos próprios, únicos, que não existem em outras marcas no mercado, poderão existir naturalmente soluções alternativas e, portanto, isso permite-nos ter também uma postura de adaptação ao cliente e de adaptação às necessidades específicas de cada um e, portanto, um conhecimento relativamente profundo de tudo aquilo que são as várias tecnologias disponíveis. Naturalmente não vos vou amassar com este ponto, mas enfim, este slide mostra um pouco aquilo que é o grande panorama das tecnologias do tratamento de águas que nós dominamos, todas elas com aplicações reais e com sistemas em funcionamento nos vários mercados e nos vários países. Mas hoje vamos nos focar, sobretudo, nas tecnologias associadas ao ozono. O Nuno já referiu isso. A Ventilaqua trabalha com o ozono há muitos anos e desenvolveu a tecnologia inicialmente aplicada ao setor da saúde. O setor da saúde gera águas residuais contaminadas com vírus e bactérias que, enfim, na maior parte das situações são encaminhadas para estações de tratamento fora das instituições de saúde e, portanto, falo de hospitais, de clínicas, de lares, de laboratórios, etc., universidades, e nós entendemos que havia espaço para desenvolver uma solução de tratamento in situ e evitar que essas águas potencialmente contaminadas pudessem ser transportadas ao longo das estradas e ser manipuladas pelas pessoas com todos os riscos associados a um potencial derrame. E, portanto, desenvolvemos uma solução, ou várias soluções, com tecnologia que permite aos hospitais e às instituições de saúde ter um equipamento para a esterilização e a desinfecção das águas residuais antes de elas serem lançadas nas redes de coletores municipais e nas EPAs. Ora, fazemos isso há muitos anos, temos tido muito sucesso com essa marca, aliás, temos uma marca própria dedicada a essa área e, naturalmente, ao longo do tempo, acabámos por fazer um pouco o spillover desse conhecimento para a área industrial e, naturalmente, as coisas foram evoluindo e aquilo que estamos a fazer hoje é pegar num conhecimento acumulado e numa experiência acumulada de muitos anos nesta área, muito exigente da saúde, e vir aplicá-lo em outros setores que também lidam potencialmente com contaminações e com a necessidade de garantir limpezas, lavagens e desinfecções. E, portanto, estamos a falar em concreto de soluções destinadas àquilo que é comumente chamado de SIP, Cleaning Place, são as operações de limpeza e lavagem de equipamentos, de reatores, de tubagens, que as fábricas têm necessidade de executar para garantir a salubridade e a sanitização desses equipamentos. Hoje em dia fala-se também de COP, Clean Out of Place, ou seja, equipamentos que são removidos da sua zona de trabalho para áreas de lavagem e que são lavados e desinfetados nessas áreas. E, portanto, estas operações são correntes e comuns e conhecidas
de toda a indústria, sobretudo a indústria ligada ao setor alimentar, ao setor farmacêutico, ao setor cosmético, e lidam com a necessidade de garantir que esses equipamentos, além de lavados, estão, obviamente, desinfetados e imunes a contaminações que possam ser prejudiciais para o produto que posteriormente irá ser processado nesses equipamentos ou nessas linhas de processamento. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi perceber que a nossa tecnologia e o nosso conhecimento podem ser aplicados nestas operações com vantagens muito importantes e com ganhos económicos para os utilizadores muito notáveis. E, portanto, a nossa tecnologia de ozono dissolvido, que no fundo é disso que estamos a falar, foi transitada ou transitou para este setor industrial em formato, enfim, idêntico àquele que utilizamos no setor da saúde, mas com outros níveis de robustez e outros níveis de construção que uma utilização industrial exige. Porque o ozono? O ozono é, de facto, conhecido como um dos reagentes mais oxidantes e mais potentes que nós temos à nossa disposição, e, portanto, é capaz de remover, destruir bactérias, vírus, esporos, protozoários, enfim, todo um conjunto de micro-organismos, com uma vantagem muito forte sobre os restantes produtos desinfetantes, como iremos ver daqui à frente, e nós podemos aplicar o ozono. Enfim, hoje em dia, com o advento da pandemia e do Covid, muita gente ouviu falar em ozono, enfim, muitas empresas apareceram a propor soluções de nebulização do ozono, de injeção do ozono, e, portanto, ganhou uma certa áurea e uma imagem de salvador enquanto agente químico, e, de facto, o ozono tem todas essas características. Portanto, há só que conhecer bem o reagente e perceber como é que se manipula esse composto para que depois a sua aplicação seja feita de forma eficiente. No caso em concreto que vos estamos aqui a apresentar para as lavagens industriais, nós estamos a falar de ozono que é misturado em água, portanto, a injeção do ozono é feita através do espalhamento ou da lavagem de água saturada em ozono, portanto, em meio líquido. O ozono é produzido e gerado no local, ou seja, o equipamento de que estamos a falar produz ozono a partir do ar atmosférico, portanto, não há nenhum reagente químico que seja necessário adicionar. É feito a partir de uma descarga elétrica sobre o ar atmosférico que afeta a parte do oxigênio do ar, portanto, o converte em ozono, tal como acontece na nossa atmosfera, na alta atmosfera, quando temos relâmpagos que convertem o oxigênio da atmosfera em ozono. É exatamente o mesmo fenómeno que nós temos dentro do nosso equipamento, e esse ozono é gerado dentro do equipamento aspirando o ar envolvente no local onde o equipamento estiver a trabalhar. Portanto, não usa químicos, portanto, nós não temos qualquer reagente químico adicionado ao processo, não temos consumíveis, porque enfim, usamos ar atmosférico, e por enquanto ainda não pagamos. Não é um processo que se desenvolva com temperatura, portanto não tem aquecimento, não tem riscos de queimadura, não tem qualquer tipo de consumo energético para aquecimento, e também não trabalha com pressão, ou seja, a pressão é-nos dada pela água que nós usamos, pode ser usado em água da rede ou pode ser usado com os sistemas de pressurização, enfim, vulgares caixas e companhia que nos geram água pressurizada, e, portanto, de uma forma ou de outra, nós vamos usar a pressão que já temos, ou a pressão da rede industrial da instalação que estivermos a usar, e não geramos mais pressão do que essa. E, portanto, isto permite-nos, de forma muito fácil e muito simplificada, fazer lavagens em que podemos desinfetar superfícies, desinfetar equipamentos, desinfetar e esterilizar, são dois conceitos um pouco diferentes, mas já podemos ver mais à frente do que é que estamos a falar, e garantir que essas superfícies e esses equipamentos ficam completamente
imunes a risco biológico. Okay? O risco biológico é, de facto, um aspecto muito importante para garantir a eficiência dos sistemas. Como veem, o ozono é, de facto, um reagente muito ativo e muito potente, mas coloca sempre a questão: como é que eu sei que o sistema me garante a desinfecção e a esterilização das superfícies, a desinfecção e a esterilização dos equipamentos? Ora, nós sabemos isso tal como sabemos para qualquer outro reagente químico que possamos estar a usar. Portanto, não é um processo fácil e imediato, a ciência não tem solução para nós retirarmos uma amostra instantânea e podermos medir quantos vírus temos e que tipo de vírus é que lá temos. Com as bactérias é um pouco diferente, podemos fazer esse tipo de testes, mas de facto há muita limitação científica na capacidade de recolher uma amostra e de rapidamente perceber os seus graus de contaminação. E nesse sentido, o que nós fizemos foi uma diligência junto de uma entidade de virologia reconhecida internacionalmente, validando o nosso sistema, um sistema real, que esteve em ensaio durante bastante tempo nessa instituição, com situações de operação reais, em que foram preparadas amostras com vírus previamente conhecidos e com contabilização previamente conhecida, e foi analisada a eficiência do sistema na remoção desses vírus e na quantidade de vírus removidos. Porque na componente de bactérias, esporos e outros micro-organismos, tudo se torna mais fácil e, portanto, é de facto a componente de vírus que é mais difícil de combater. Fizemos os testes com duas tipos de vírus das mais conhecidas. Enfim, na altura não havia a moda do coronavírus, portanto não fizemos com o coronavírus, mas fizemos com o norovírus e adenovírus, que são os mais agressivos também para a espécie humana, e obtivemos esta validação de log4 na remoção de vírus. Note-se que quando falamos de remoção ou eliminação, falamos de facto de um ataque à estrutura celular e, portanto, da incapacidade do micro-organismo de se restabelecer após o processo de tratamento. E, portanto, temos de facto assim um processo que é simples e fácil de usar, porque é muito prático e muito intuitivo, não é mais do que uma máquina de lavagem muito equivalente a outras que se podem usar. Temos um processo extremamente eficaz na eliminação de bactérias e vírus e esporos e outros micro-organismos com custos operacionais muito baixos, apenas temos um consumo elétrico e ele também bastante baixo. Como disse há pouco, nós não vamos recorrer a nenhum consumível nem a nenhum reagente químico para poder produzir o nosso ozono e para fazer a nossa desinfecção e a nossa esterilização. O investimento é reduzido face às capacidades de higienização, e eu já vos vou falar das várias soluções de equipamento que temos à nossa disposição, e equipamentos esses que são também eles bastante compactos face à capacidade hidráulica e face à capacidade de tratamento que têm. Os tratamentos têm um tempo muito curto, a desinfecção e a esterilização são praticamente instantâneas quando há o contacto com o ozono e, portanto, a partir do momento em 2, 3 segundos de contacto, toda a estrutura molecular é afetada e a estrutura celular é afetada, portanto, os micro-organismos são imediatamente inativados e destruídos. A única precaução, se quisermos, que há que ter tem a ver com os materiais sobre os quais projetamos a nossa água ozonizada. Têm que ser materiais resistentes à oxidação, mas não são diferentes de todos aqueles que são sujeitos a tratamentos com cloro, ou com peróxido, ou com ácidos acéticos. Portanto, têm que ser tipicamente equipamentos construídos em aço inox ou em matérias plásticas, tal como têm que o ser para os outros agentes desinfetantes mais convencionais, porque a oxidação e o fator de oxidação que estes produtos têm e que nos permite, de facto, desinfetar e esterilizar, são também eles causadores de perturbação nesses materiais e, portanto, geram oxidação se os materiais não forem resistentes. Temos então duas linhas fundamentais de equipamento, e agora falando em questões muito práticas de equipamento, para as desinfecções e as lavagens industriais. Temos a nossa gama Ozone Aqua, que são sistemas móveis de tratamento com água perozonizada, portanto, permitem fazer
lavagem de locais, lavagem de chão, lavagem de superfícies, lavagem de equipamentos, mas móvel, portanto tem alguma limitação em termos de caudal, de capacidade de lavagem. O sistema móvel permite-nos ir até aos 500 litros hora de débito, ou seja, é o equivalente a qualquer sistema de lavagem de água pressurizada comum que toda a gente conhece, que andam no mercado, e, de facto, acoplado o nosso equipamento a esse, ou diretamente sobre a rede de abastecimento de água, permite fazer a lavagem instantânea com água ozonizada. Portanto, é um sistema muito prático, liga-se e desliga-se muito facilmente, não tem grande complicação em termos de utilização, já vem equipado com uma pistola de lavagem, pode eventualmente ser ligado no tal sistema de água pressurizada e pode nos acompanhar ao longo da fábrica. Aliás, eu vou-vos mostrar um pequeno vídeo daqui a pouco, em que se vê uma forma de aplicação do sistema. E, portanto, esta unidade, este equipamento Ozonaqua, tem essa característica de poder correr a instalação industrial, fazendo lavagens pontuais em zonas, podendo ser utilizado para lavagem, por exemplo, de viaturas de transporte de animais vivos. Também é uma aplicação muito interessante, dada a perturbação que causa aos animais as lavagens com soluções de cloro, pelo cheiro que fica nas viaturas. Pode ser utilizado para lavar caminhões frigoríficos, quando, enfim, tipicamente conhecemos várias empresas de transporte de alimentos que ficam com os caminhões em lavagem durante os fins de semana e, portanto, é um sistema que pode ser utilizado para tal. Pode ser utilizado de sala em sala, numa qualquer unidade de processamento alimentar, para ir lavando os chãos e paredes. Pode ser usado para lavar linhas de enchimento e linhas de processamento de vários produtos alimentares, de congelados, de produtos frescos. Enfim, há toda uma gama enorme de aplicações possíveis para um sistema móvel, tendo sempre em consideração que, como sistema móvel que é, tem que ter um limite de dimensão e de peso e, portanto, isso também acarreta um limite de capacidade hidráulica que, no caso em concreto, atinge os 500 litros por hora. Vou-vos mostrar aqui um pequenino vídeo. Peço desculpa, a qualidade do vídeo não é, de facto, fantástica. Nós não somos grandes realizadores de cinema, mas este vídeo mostra, de facto, um equipamento em utilização prática. Portanto, isto é uma zona de lavagem de recipientes e, portanto, como veem, o cenário do dia-a-dia está montado. E, portanto, é uma pistola que se aplica ligada à rede de água. Normalmente tem 2 ou 3 minutos de pré-estabilização para que o ozono seja concentrado num depósito interno da própria máquina. A partir desse momento, a máquina dá-nos sinal que está pronta a ser usada e pode ser usada em contínuo, sem qualquer problema. A qualquer momento pode ser desligada e reativada, ou basta largar a pistola e o equipamento fica em pausa, sempre mantendo a água ozonizada pronta a ser usada, seja em superfícies. Aqui vemos uma zona de câmaras frigoríficas para lavagem. Vou regressar, depois naturalmente teremos a oportunidade para discutir em mais pormenor alguma questão que queiram colocar. A outra linha de equipamento que nós temos chamamos SteadySip, e aqui são sistemas estacionários. O SteadySip permite-nos, este sim, muito mais capacidade hidráulica em termos de água ozonizada. É um sistema que terá que ter uma colocação fixa pela sua dimensão e é feito em função das necessidades de cada indústria, de cada unidade industrial e, portanto, permite-nos eventualmente criar uma rede de distribuição de água ozonizada pela fábrica, com água ozonizada sempre disponível, ou, no caso alternativo, ligá-la quando temos necessidade e ter sim aí a capacidade de gerar volumes de água muito mais importantes para fazer processos de lavagem em linhas de engarrafamento, por exemplo,
ou para lavar grandes reatores que precisam de contacto ou de ser inundados, por assim dizer, com água ozonizada que vai atingir todos os pontos do reator. Portanto, a grande diferença entre estas duas linhas de equipamento tem a ver com a mobilidade e a estacionariedade dos equipamentos e, naturalmente, que, em consequência disso, temos capacidades hidráulicas diferentes. Enfim, ninguém diz à partida que quem tem um não tenha que ter o outro, tudo terá que ver com as necessidades individuais. No caso do nosso Ozonáqua, no sistema móvel, nós temos um equipamento standard, com capacidades standard. No caso dos equipamentos SteriSip, temos também uma gama de equipamentos standard, mas depois, como veem aqui, temos cerca de 6 equipamentos com várias capacidades, até um máximo de 3,6 metros cúbicos hora de capacidade de geração de água ozonizada, mas temos ainda, e uma vez que nós somos uma empresa de engenharia e temos fabricação própria, temos a capacidade de adaptar a instalação às necessidades específicas de cada utilizador. Ou seja, se estas capacidades não forem suficientes, nós podemos, e já o fizemos no passado, podemos naturalmente desenvolver uma solução específica para cada utilizador e dessa forma ir avançando na capacidade hidráulica e na capacidade de resposta para soluções específicas de cada um. Alguns exemplos de indústrias que podem carecer deste tipo de aplicações. A indústria de vinhos, e curiosamente nos Estados Unidos da América, já é um setor tradicionalmente utilizador de água perozonizada para lavagens industriais. Lavagens na componente da desinfecção e do enxaguamento de tanques e depósitos e das linhas de engarrafamento. Portanto, já é uma prática habitual. Na Europa não está muito divulgada ainda, mas de facto nos Estados Unidos já é uma prática muito corrente. A indústria de frutas e legumes tem alguma prática de utilização de água ozonizada, nomeadamente nas lavagens das frutas e legumes com banhos de água ozonizada, e isso garante, de facto, a eliminação de germes, de esporos, de fungos, que muitas vezes estão acoplados à casca da fruta ou outros elementos vegetais e que depois geram uma degradação. A grande vantagem do ozono é que, de facto, não gera nenhuma degradação no tempo sobre os tecidos vegetais vivos sobre os quais é aplicada. O ozono tem um tempo de vida relativamente limitado e, portanto, faz o seu papel e depois vai desaparecendo ao longo do tempo, e nós já temos a experiência de saber que não causa, não afeta, digamos, as frutas nem os legumes e, portanto, pode ser usado sem grandes riscos. A área das bebidas, naturalmente para linhas de enchimento e quando se fazem trocas de referência nas linhas de enchimento, os enxaguamentos das máquinas de enchimento podem ser feitos com água ozonizada, garantindo a total desinfecção e esterilização dessas linhas, sem qualquer afetação sobre o produto que é depois, mais tarde, colocado na própria linha, porque, como disse há pouco, o ozono tem um tempo de vida limitado e, portanto, ao fim de uns minutos já não há qualquer resquício de ozono e, portanto, podem ser cheios novamente com qualquer produto que seja necessário. As cozinhas industriais e as empresas de refeições pré-cozinhadas, naturalmente, na lavagem das linhas de enchimento, na lavagem dos tapetes de embalamento, na lavagem de chão, na lavagem dos reatores, enfim, das panelas industriais, a água ozonizada tem todas as vantagens e todas as justificações possíveis que possamos dar contra qualquer agente químico mais agressivo que possa ser usado, ou mesmo detergentes clorados que hoje em dia estarão tendencialmente a desaparecer. Empresas de laticínios, pela mesma razão, farmacêuticas e cosméticas, naturalmente, que já com alguma prática nesta área e, portanto, já com muita experiência. Empresas de molhos e temperos também têm os mesmos desafios e as mesmas questões de limpeza, higienização e sanitização que têm as empresas de processamento de alimentos.
E depois um ponto que há pouco mencionei com o transporte de animais vivos, mas de facto a desinfecção e esterilização de áreas onde temos animais vivos, ou enfim, nos matadouros, onde eles inicialmente estão vivos e depois são mortos, são também áreas com uma forte apetência para poderem ser lavadas e desinfetadas com agentes que não causam perturbação nos animais quando eles depois são introduzidos nessas áreas. Todas as lavagens que são feitas com produtos, com detergentes colorados, até com soluções de hipoclorito, como todos nós sabemos, de experiência, deixam um odor a cloro que é perturbador e é irritante para as vias respiratórias e é incómodo para nós e também o é para os animais. E, portanto, a grande vantagem do ozono é que, de facto, isso não acontece. A perenidade do ozono e dos agentes colorados não é exatamente a mesma, mas a capacidade de desinfecção e de esterilização do ozono é cerca de 3.000 vezes superior à de qualquer agente colorado. E, portanto, por aqui se percebe qual é a capacidade de desinfecção e de esterilização de áreas que nós conseguimos aplicar ao usar sistemas de água ozonizada. Só para vos dar uma ideia, para terminar e abrir aqui espaço então às nossas discussões, de facto a Ventilaco tem um conjunto muito grande de equipamentos e de soluções técnicas e, portanto, estamos à vontade com estes processos e estamos perfeitamente rodados com aquilo que são as aplicações industriais e com aquilo que são as necessidades da indústria, toda ela, em todos os setores, porque felizmente temos uma de trabalho com toda a indústria. Agradeço o vosso tempo e a vossa atenção e deixo agora ao Francisco a gestão aqui deste espaço de conversa e de discussão destes pontos. Muito obrigado. Ok, muito bem. Muito obrigado a ambos, Carlos e Nuno. Creio que foram apresentações muito interessantes e esclarecedoras. Vamos então passar aqui à nossa fase de Q&A, de questões e respostas. Enfim, temos já aqui alguma participação ainda não muito expressiva. Isto poderá querer dizer que as pessoas estão devidamente esclarecidas ou então estão aqui um bocadinho contidas em colocar questões, mas pelo menos já temos algumas e que creio que posso começar aqui a lançar uma questão que foi colocada por um dos participantes que procura saber qual o impacto do ozono residual que este tratamento vai gerar, não é? Nas etages municipais ou no meio setor final. Okay? Creio que, Carlos, se calhar tu estarias em melhores condições para dar resposta a esta questão. Muito obrigado. Excelente pergunta, porque de facto o impacto é nulo. Ou seja, essa é uma das grandes vantagens, de facto não a referi, e é muito importante referi-la. A grande vantagem dos processos de desinfecção e esterilização com recurso ao ozono tem a ver com a inexistência de implicações a jusante, porque o ozono, no caminho que leva até atingir a estação do tratamento, vai perder a sua ação e, portanto, não tem qualquer implicação sobre a microbiologia que existirá, com certeza, numa hectare municipal ajusante. Isso é válido também para empresas que têm na sua própria hectare, recebendo águas da área industrial e, portanto, das águas de lavagem. Ou seja, na verdade, contrariamente a outros agentes, nomeadamente agentes colorados, nós podemos fazer lavagens com toda a tranquilidade no nosso espaço industrial, sabendo que depois não vamos afetar nem a hectare industrial, nem o meio ambiente ajusante, porque quando lá chegar o efeito do ozono já terá sido perdido. Essa é, de facto, também uma grande vantagem. Muito bem. A mesma pessoa procura saber se a Ventilaco constrói os próprios geradores de ozono ou se depende de terceiros para fornecer esse tipo de componentes. Nós somos integradores de alguns componentes e, portanto, desenvolvemos o sistema de raiz e construímos o processo todo. Naturalmente, como é óbvio, muitos componentes não são fabricados por nós, são integrados por nós em sistemas próprios. Ok. Portanto, aqui o participante procura saber, e este em particularmente relativamente à indústria vinícola,
que com as lavagens feitas através de bombas e pinhas, as expressoras de água, como é que é injetado o ozono neste tipo de circuito? Enfim, o Nuno também conhece bem este setor, pelo que sei. Não sei se poderá dar aqui uma ajuda também nesta matéria, ou, enfim, ou tu mesmo, Carlos. Eu permito-me só fazer, depois deixo o Nuno comentar. É muito simples. Se usarmos um sistema estacionário, um steady SIP, nós podemos criar uma rede de saída com água ozonizada sempre disponível e, portanto, em qualquer ponto ligamos uma mangueira e temos água ozonizada com a pressão que o sistema nos der e, portanto, podemos ligar às tais pinhas de lavagem ou às bombas de lavagem e pinhas expressoras. Se usarmos o nosso sistema Ozonaqua, da mesma forma, podemos transportá-lo até junto do local e ligar a saída da nossa máquina na rede que depois alimenta essas bombas e esses expressores. Portanto, poderá eventualmente, em casos pontuais, haver necessidade de fazer alguma adaptação enfim, da saída da máquina àquilo que é o dispositivo existente no local, mas é muito simples, é só dizer que em vez de puxar água da rede, vai passar o sistema de lavagem, vai passar a puxar água a partir do equipamento, seja ele móvel ou fixo, e sempre com água ozonizada. Eu penso que era essa a questão e era isso que bem entendi. Eu só gostava de complementar com a possibilidade que até tivemos, enfim, agora um use case que estamos a analisar, em que, dado o caudal que a máquina tem, através de tubagem, podemos inclusive fazer chegar a outras zonas. Ou seja, nós temos agora uma aplicação em que a máquina estacionária está num piso e é possível transportar a água ozonizada para outro piso e através de sistemas de mangueiras, portanto, poder limpar cubas, desinfetar, enfim, fazer a aplicação que nós quisermos, tal e qual, com o mesmo conceito das centrais de aspiração. Portanto, exatamente, tal e qual. Muito bem, temos aqui um outro participante que pergunta de que modo é que o sistema substitui os produtos normalmente utilizados? Também uma excelente pergunta. Substitui na totalidade, ou seja, se nós tivermos uma lavagem que requeira arrastamento ou remoção de matérias agregadas, de resíduos agregados a uma tubagem, a um reator, a uma máquina, naturalmente que se essa remoção tiver que ser feita por via química, como muitas vezes é feita, com os incrustrantes, com sodas, etc., o ozono não vai substituir nessa remoção, ou seja, essa remoção continua a ter que ser feita pela via que era feita. Onde o ozono entra é na substituição posterior do enxaguamento, que umas vezes é feito com água só e, portanto, não tem função desinfetante e, no nosso caso, pode ser feita com essa função desinfetante. Outras vezes é feito hoje em dia com recurso a detergentes clorados ou mesmo a soluções de hipoclorito, de várias concentrações, ou de peróxido ou de ácido acético, e nós podemos substituir esses elementos por água ozonizada. Qual é a grande vantagem? Deixamos de manipular esses agentes químicos, que são agentes relativamente perigosos na manipulação, se houver um acidente, deixamos de ter que os armazenar na nossa fábrica, portanto, temos aqui uma redução importante em termos de custo operacional entre o comprar, o armazenar e o utilizar. Há um conjunto de atividades que têm custos associados e, no caso em concreto, nós passamos a ter um sistema que produz o nosso agente desinfetante no instante em que necessitamos, não armazenamos, não precisamos de o comprar a ninguém, não precisamos de ter uma estrutura de compras associada, limitamos-nos a ligar a máquina e, passado 2 minutos, temos o produto disponível. É tão simples quanto isso. Então, se calhar saltava já aqui para uma outra questão que foi colocada, que tem a ver um pouco com isso que acabaste de referir, que é a dúvida sobre os riscos para as pessoas, ou seja, enquanto o ozono não se degrada, não é, na sua utilização, se existe algum risco para o utilizador? Não, dados os teores de ozono que nós usamos, de diluição de ozono que nós usamos. A exposição ao ozono está devidamente regulamentada. A exposição humana ao ozono está devidamente regulamentada em termos de concentrações no ar envolvente. Os nossos valores de concentração na água são elevados, no ar são muito inferiores, 10 vezes inferiores àqueles que estão regulamentados como sendo os máximos admissíveis para exposição contínua em 8 horas, tanto pela EPA americana como pela Comissão Europeia. Portanto,
Os valores que estão regulamentados na legislação da exposição ao ozono são para exposições contínuas durante 8 horas. Nós temos medições feitas por controlo em que a concentração de ozono no ar envolvente onde está a ser executada a atividade é cerca de 10 vezes inferior ao máximo permitido para exposição contínua, tendo em consideração que, enfim, dificilmente alguém estará continuamente também a fazer uma operação de lavagem com a expressão de água ozonizada. No caso das lavagens feitas em processo CIP, ou seja, lavagens de reatores, lavagens de tubagem, máquinas de enchimento, aí não há praticamente exposição nenhuma, porque tudo decorre dentro de tubagens fechadas e, portanto, essa exposição fica praticamente anulada. Portanto, nós cumprimos integralmente e com muita margem de segurança aquilo que é a regulamentação europeia e americana em termos de exposição humana ao ozono. Ok. Ainda um pouco dentro do mesmo tema, procuram saber se os sistemas têm detecção de fuga de ozono gasoso. Pode ter, é um opcional, nós temos uns sensores que podemos aplicar tanto na zona de trabalho como na própria máquina e, de facto, esses sensores estão tarados para, a partir de um determinado nível de concentração, dispararem um alarme de aviso e até desligarem o próprio equipamento. Depende da aplicação, se a aplicação for maioritariamente em espaço aberto, enfim, ou grande ou muito grande, a aplicação desses sensores é menos útil, diria. Em espaços mais confinados, sim, e é uma prática nossa, porque, como disse no início, nós temos uma prática de 20 anos de trabalhar com ozono em ambiente hospitalar e, de facto, aí temos também essa tipologia de precaução e aplicação de sensores de detecção do ozono na atmosfera até um determinado limite que entendemos que é de segurança e normalmente bastante abaixo ainda do limite de exposição definido na lei. Muito bem. Agora, em relação aqui ao tema de alimentação elétrica, alguém coloca uma pergunta muito interessante, que é se estes sistemas podem funcionar com bateria, ou, portanto, sendo sistemas elétricos, eu presumo que tenha a ver com a possibilidade de mobilidade e digamos, versatilidade da utilização dos equipamentos. Sim, podem. O sistema móvel tem uma bomba incorporada, portanto, e o próprio gerador, o consumo ou a potência instalada andará na casa de 1 kW do conjunto completo. Portanto, enfim, não sei se a bateria não será demasiado depois pesada para poder alimentar o sistema durante muito tempo. De facto, hoje em dia tudo isto é um pouco complexo, mas no limite sim. No limite pode, não, digamos que o limite está na bateria e não no equipamento. Ok. Portanto, já respondeste a uma dúvida que também foi colocada, que tem a ver com os consumos de kilowatts por metro cúbico. Portanto, 1 kW no total, portanto, não é no por metro total cúbico. instalado, Não é? exatamente. O metro cúbico será bastante inferior, não é? Francisco, Ok. eu gostava de colocar uma dúvida ao Carlos, que enfim, que já sei a resposta, mas acho que é importante para quem está a assistir, que é, Carlos, dado que isto tratam-se de equipamentos, acho que é interessante também explicitar 2 temas. Falámos sobre a questão da oxidação e, portanto, nem todos os materiais são suscetíveis de poder ser trabalhado com ozono. Enfim, refiro-me às questões de alumínios, etc. Portanto, acho que poderia ser interessante falar um pouco sobre isso. E 2, até que ponto é que é a questão, ou seja, como é que ocorre a questão de uma possível assistência técnica futura, como é que visualiza a possível situação de problemas com estes equipamentos, ou até mesmo qual a complexidade que eles possam ter, suscetível ou não de dar problemas no futuro. Muito bem. Relativamente aos materiais, de facto, sendo o ozono um agente altamente oxidante, há que ter cuidado sobre quais os materiais sobre os quais se projeta a água ou nos quais se utiliza a água perozonizada. Na indústria alimentar, tipicamente já estão preparados para esse tipo de agentes químicos oxidantes, porque já fazem operações de CIP e operações de lavagem com muitos agentes oxidantes. E, portanto, desde que utilizemos aço inox, nos vários graus do aço inox, e utilizemos matérias plásticas, em geral resistentes também ao ozono, não haverá problemas de maior. Se utilizarmos materiais ferrosos ou se expusermos os materiais ferrosos ou de alumínio à projeção da água ozonizada, eles irão oxidar, vão enferrujar, não é? Ou vão
criar um óxido de alumínio, aquele pozinho branco que conhecemos, mas é exatamente no mesmo grau que acontecerá com cloro, ou com peróxido, ou com outro agente oxidante. Eventualmente com o ozono num grau superior, porque a capacidade oxidativa é superior, mas também já teriam os mesmos problemas usando os produtos mais convencionais. Portanto, sim, há que ter algum cuidado nessa utilização, garantindo que, enfim, as áreas de lavagem têm materiais cerâmicos, ou têm vidro, ou têm aço inox, ou têm plásticos, e que não têm materiais suscetíveis de serem corroídos pela ação química do ozono. Relativamente aos equipamentos, enfim, os equipamentos têm robustez típica de equipamentos industriais. Como eu disse, não têm consumíveis nem grandes requerimentos em termos de manutenção. O sistema móvel e o sistema fixo têm bombas. As bombas tipicamente têm alguns programas de manutenção preventiva na componente dos vedantes e retentores, que têm que ser olhados de acordo com o modelo que lá está. Estamos a falar de equipamentos. Nós usamos apenas marcas de gama alta disponíveis em todo o mundo facilmente, e portanto os nossos clientes espalhados pelo mundo inteiro não precisam de recorrer a nós para encontrar um vedante ou um retentor de uma bomba, caso seja necessário. Mais grave e mais complicado do que o ozono no tempo de vida dos equipamentos é a qualidade da própria água. Muitas vezes a dureza da água, o facto de ter ou não ter pequenas areias, de ser filtrada ou não ser filtrada. Portanto, tal como qualquer outro equipamento que o cliente tenha nas suas instalações fabris, trabalhar com a sua água, o nosso também irá sofrer pela utilização dessa água, se essa água não for acautelada, ou seja, se nos arrastar, por exemplo, areias, que são terríveis para as bombas, mas o cliente já terá esses problemas com outros equipamentos e não será o nosso que será mais afetado do que os outros. Naquilo que diz respeito especificamente à componente do ozono, não há nada de especial a assinalar. Todo o sistema é preparado com materiais resistentes, naturalmente teria que ser, não é? Resistentes ao ozono, e portanto normalmente não é o ozono que causa problemas aos equipamentos, é sim a água. E aí, como nós fazemos no nosso dia-a-dia de atividade geral, aconselhamos sempre a todos os utilizadores industriais que analisem bem a água que usam, mesmo que seja a água da companhia, a água fornecida pela empresa municipal local, porque as águas são todas diferentes e, portanto, há águas que são mais agressivas que outras, seja pela presença de sais, seja pela presença de, eventualmente até de pequenas areias, quando falamos de águas de furos e poços. Portanto, esse é um ponto fundamental que deve ser cuidado por todos, independentemente dos equipamentos que são usados. E, portanto, o nosso não é mais sensível que outros. Muito bem. Então, há aqui outra questão que, entretanto, já foi respondida no chat pelo Nuno, que se prende com a temperatura da água necessária para a realização do SIP, e, portanto, este sistema não requer necessariamente a utilização de água quente, portanto pode ser água quente. Mas não é impeditivo, ou seja, mas também pode trabalhar com água quente. Sim. Okay. Os utilizadores têm que ter noção que quanto mais quente estiver a água, menos tempo ou mais difícil é a dissolução do ozono na água, como de qualquer gás, e portanto há um efeito de perda de eficiência à medida que aumentamos a temperatura da água. Há aqui uma outra questão interessante, tem a ver com os custos associados, portanto imagino que tenha a ver com os custos de utilização, portanto, operacionais do sistema, e até eventualmente mesmo comparando com o processo mais tradicional de realização de SIP ou desinfecção. O que é que nos podes dizer sobre os custos? Todos os custos associados a produtos químicos de desinfecção poderão ser eliminados. Portanto, cada um terá que perceber exatamente qual é a estrutura de custos que tem à volta disso. Eu permito-me também chamar a atenção que o custo de utilização desses produtos químicos não é exclusivamente a compra do produto químico. É preciso também equacionar o custo do armazenamento, ou seja, o espaço
que nós dedicamos ao armazenamento desses reagentes, a forma como esse espaço está organizado e depois todo o tempo de manipulação e os riscos associados à manipulação. Se somarmos estes custos e se soubermos calcular estes custos todos, aí claramente não temos qualquer comparação possível. Se tivermos alguma dificuldade e apenas olharmos à fatura do produto químico em si que nos chega quando compramos, também não teremos qualquer dúvida em dizer que do nosso lado não há qualquer fatura que não seja a aquisição do equipamento inicialmente. E, portanto, a partir daí deixa de haver custos de utilização que não seja o custo da bombagem, mas esse também já existiria para o processo de lavagem normal. E, portanto, este não gera mais custo do que o processo normal, com a vantagem de reduzir nessa componente dos produtos de desinfecção usados. Reforço só aqui uma diferença. Desinfecção é uma coisa, esterilização é outra. A esterilização implica a destruição da matéria celular dos micro-organismos e, portanto, a impossibilidade deles retomarem a sua atividade. E os produtos químicos, geralmente utilizados em desinfecção, não fazem esterilização. O ozono faz esterilização. Portanto, estamos a falar de dois níveis de tratamento muito diferentes, ainda que o custo seja inferior quando usamos o ozono para atingir um patamar superior de sanitização ou de eliminação de qualquer atividade microbiológica. Muito bem. Depois temos aqui uma questão de caráter mais comercial, porque alguém procura onde podem adquirir estes sistemas, embora o Nuno já tenha respondido, deixando aqui o endereço de e-mail da Numatic, não é? Exatamente. Portanto, temos esse assunto coberto. E, portanto, o Alexandre está aqui a procurar se conseguem fazer testes de aplicação desse sistema sem alterar as linhas existentes, ok? Portanto, presumo que isto numa perspectiva de testar esta tecnologia num cenário já existente. Sim, o Nuno também poderá responder, nós já o fizemos e, portanto, sim. Sim, eu acho que a possibilidade de fazer demonstração com a máquina móvel é real e, portanto, e como o Carlos diz, já o fizemos. Se forem sistemas estacionários é mais complicado, penso eu, mas ainda assim penso que é possível testar também e aplicar a máquina móvel, sabendo todos nós que o caudal obviamente não vai ser igual, tal como o Carlos explicou, mas para uma situação de teste é possível comprovar. Normalmente é suficiente, exatamente. Sim. Exatamente, tal e qual. Ok. Muito bem, e eu creio que de um modo geral cobrimos a maior parte das questões que entretanto foram lançadas. Enfim, é só aqui a questão relativamente à partida ou não deste webinar, portanto ele está a ser gravado e depois nós iremos partilhar o seu conteúdo. E, portanto, não sei se num breve momento mais alguém quer colocar alguma outra questão adicional ou se vocês eventualmente querem comentar algo mais relativamente a estes temas, mas creio que de um modo geral teremos tudo coberto. Portanto, estava só a ver se havia aqui mais alguma questão. Só acrescentar que de facto as questões comerciais e de presença no mercado poderão ser endereçadas à Numatic, ou também poderão ser endereçadas a nós, mas a Numatic terá essa função dedicada e, portanto, estamos de qualquer maneira também disponíveis para as receber e depois reencaminhá-las a quem direito. Muito bem. Ok. Portanto, eu creio que, enfim, não temos assim nenhuma questão pertinente adicional neste momento. E pronto, portanto, eu creio que podemos dar por encerrado este webinar. Resta-me agradecer a presença de todos, portanto, todos os participantes e até pelo interesse demonstrado no tema e pelas interessantes questões que foram colocadas. E, naturalmente, agradecer ao Carlos e ao Nuno pela excelente apresentação e informação que nos foi prestada aqui. E, portanto, dizer que ficamos ao dispor, enfim, pelos contactos que vocês têm, que todos já têm, que partilhamos, ficamos naturalmente ao dispor para qualquer informação adicional, necessidade que tenham no futuro
relativamente a estes temas, a estas tecnologias e equipamentos, e portanto disponham sempre de nós para o que necessário, e pronto, e agradeço mais uma vez a presença de todos e até breve. Ok? Sim. Até breve. Obrigado. Despeço-me também agradecendo a presença de todos e também, portanto, deixar claro que nós temos uma máquina para demonstração e para estudar o vosso caso real. Eu acho que nestas coisas nunca se pode generalizar e, portanto, é preciso entender o uso e a aplicação de cada entidade, mas a partir desse momento, enfim, nós teremos a máquina para fazer a demonstração e assuntos mais complexos, enfim, ventilar com o nosso parceiro técnico e, obviamente, ajuda em tudo o que for necessário. Portanto, qualquer contacto da Numatic, seja e-mail geral, ou entrar em contacto connosco diretamente por redes sociais, enfim, nós estamos ao vosso dispor para o que for necessário. Muito bem. Ok. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Bom dia e até breve. Até breve. Bom dia, obrigado. Obrigado.